Síntese bíblica do profeta Zacarias. O ponto 1 do nosso livro diz exortação ao arrependimento, estudando Zacarias capítulo 1, do versículo 1 ao 6. O comentário diz: tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós. O povo voltou do cativeiro, mas não estava buscando a comunhão com Deus como deveriam. Eles não caíram mais no erro de adorar outros deuses, erro da idolatria, né? Mas a sua comunhão com Deus ainda era superficial. Na verdade, esse povo que está retornando da Babilônia, eles deveriam aprender agora a temer a Deus como seus pais não temeram. Então, o profeta vai ser aquele que será levantado para repreendê-los e fazê-los lembrar da aliança de Deus com Abraão e com Davi. Veja, no versículo 1 está escrito, no 8º mês. Então, até o dia que Zacarias começa a pregar, era um dia muito significativo para os israelitas. O número 8 para os israelitas era o número do novo começo. Por isso, a circuncisão deveria ser feita no 8º dia, né, após o nascimento do menino. Então, no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra de Yahvé ao profeta Zacarias, né? E veja, no versículo 2, então Deus prossegue dizendo, né, através do profeta, que ele estava desgostoso, tá bom? Em extremo desgostoso com os vossos pais, tá ok? O Senhor tem estado desgostoso com os vossos pais. E no versículo 3, que é o nosso versículo-chave, ele diz, tornai para mim e eu tornarei para vós. Né? Lembrando, quem está falando isso é o profeta que diz que Deus lembra. O seu nome, tá bom? Já significa isso. Yahvé lembra. Sempre também lembrando que o termo Yahvé significa eu sou, tá bom? Infelizmente, os hebreus mudaram o hábito de, em vez de pronunciar esse nome Yahvé, ou pronunciar sua tradução eu sou, eles passaram a chamar o Eterno. E muitos evangélicos até adotaram isso também, mas está errado, né? Ou você pronuncia Yahvé, ou você pronuncia eu sou, tá ok? Então, você pode dizer que o eu sou tem estado extremamente desgostoso, é o versículo 2, tá bom? E no versículo 3, o eu sou diz, tornai para mim e eu tornarei para vós, tá bom? E quando chega no versículo 4, então tem um texto interessante, que ele diz, olha, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, ou seja, os primeiros profetas, aqueles anteriores ao cativeiro, tá bom? Eles clamavam para os vossos pais, dizendo, assim diz Yahvé dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem escutaram, diz Yahvé. Então, ao mesmo tempo, o profeta faz lembrar da aliança de Deus, o nome dele tem esse significado, mas aí chega no versículo 5, Deus diz o seguinte, e os vossos pais, e aqueles profetas, né? Eles viverão para sempre? Não, eles passaram. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas meus servos, não alcançaram aos vossos pais? E eles tornaram e disseram, assim como Yahvé dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Quer dizer, os pais que foram cativos, o que eles diziam para esses homens que nasceram no cativeiro babilônio, tá bom? Eles diziam, olha, o que Yahvé falou para os profetas, que iria nos punir e que nos tiraria da terra e que nos entregaria nas mãos dos inimigos, realmente foi assim que ele nos tratou. Então, a palavra de Deus permaneceu. Por isso o versículo diz, contudo as minhas palavras, os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, elas se cumpriram, né? Então, essa geração que está voltando agora, retornando do cativeiro, eles deveriam meditar nisso, né? A palavra de Deus
ela vai se cumprir. Se eles tivessem obedecido, ela teria se cumprido. Como eles não obedeceram, ela também se cumpriu. Então, o futuro dessa geração será determinado pela obediência ou desobediência à palavra de Deus. Mas o que esses profetas agora vão chamar de segundos profetas ou profetas pós-exílicos, o que eles falarem vai se cumprir, assim como aconteceu com os profetas pré-exílicos.